bora lá. Essa apresentação aqui, eu tive essa ideia num momento de ócio, para quem tá aí participando da guilda de organização pessoal, né? Um momento de tédio ali durante o carnaval. Eu fiquei com aquela pergunta do Vini na cabeça de como que eu identifico quando usar um design pattern, e aí num momento desses de tédio me veio a ideia de falar sobre Solid, né? Que são um conjunto de princípios de design, né, para orientação de objeto que você consegue otimizar bastante o teu código, e seja para legibilidade, seja para testar e tudo mais, para deixar mais fácil de testar. Então eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, tipo, cara, e se a gente só focar em Solid e aplicar Solid de forma consistente, será que isso já não basta para a gente enxergar os padrões, ou até mesmo, como eu vou tentar fazer o caso no fim da apresentação, inventar os padrões, sem nem mesmo conhecer eles? Então é isso que eu vou tentar convencer vocês aqui, de que se a gente aplicar consistentemente Solid, a gente chega em padrões sem nem mesmo saber deles. Beleza? Então vamos lá. Eu sou o Johnny, para quem estiver vendo isso em outro momento, CEO e Software Engineer aqui da Arbite, e bora lá, vai ser um prazer apresentar isso aqui para vocês. Então, o que são os princípios sólidos, né? Como eu falei ali já, são princípios de design de código mesmo, são coisas que transformam, que fazem com que seu código ele fique com uma cara melhor, vamos dizer assim. E então, seja trabalhando sozinho ou em equipe, são princípios que vão fazer seu código ser mais modular, ou ser mais reutilizável, mais fácil de manter. O SOLID é um acrônimo, né? O S, ele vem de princípio da responsabilidade única, né? O S de single ali. Então, a gente vai ver depois o que é. O O é de open closed, que é aberto e fechado. O L é de Liskov substitution, que é substituição de Liskov. É o único deles que usa o nome da pessoa que sugeriu o padrão, não sei porquê. Talvez porque botou em algum material acadêmico na época e aí pega, né? E o I é de Interface Segregation, né? Que é segregação de interfaces. O D, por fim, é o de Dependency Inversion, que é inversão de dependência. E aqui tem um detalhezinho bem importante, que é inversão de dependência, não injeção de dependência, né? Depois eu vou falar isso quando a gente chegar lá, e se eu lembrar. Mas a injeção é uma técnica de inversão, né? O princípio é a inversão da dependência. Mas cada coisa ao seu tempo, vamos nessa. Então, por que seguir os princípios SOLID? Então, a ideia é que, quando aplicados corretamente, a gente vai ter o código mais manutenível, né, como eu já tinha falado, mais escalável, mais testável e mais flexível. Dessa forma, né, vocês podem imaginar que vai ter, no fim das contas, um código melhor, né, se a gente fosse resumir, né? Mas são esses aspectos principais de por que ele é melhor. Então, falando do princípio da responsabilidade única, ele diz que toda classe deve ter uma única razão para existir ou mudar. Eu gosto bastante de uma única responsabilidade, né? Eu gosto bastante dessa frase razão para mudar, mais até do que razão para existir. Porque quando você precisa mudar algo, fica evidente o problema. Normalmente, quando você faz um código de primeira, você não vê o problema que ele tem. Mas quando você precisa mudar ele, você enxerga o acoplamento, você enxerga que uma classe ou uma função tem muita responsabilidade. Então eu gosto bastante dessa parte razão para mudar. Se a tua classe muda por mais de uma razão, ela está fazendo a coisa demais. Então, quais problemas causam a violação do princípio da responsabilidade única, né? O código difícil de entender e manter, a alteração de uma funcionalidade pode afetar outras inesperadamente, e a dificuldade em reutilizar partes do código sem dependência desnecessárias. Aqui é no sentido de eu ter uma classe que é muito grande, tem muita responsabilidade, e por consequência ela vai ter várias dependências, e aí eu tenho que carregar essas dependências junto comigo sempre que eu quiser usar essa classe, mesmo que eu não vá usar as coisas que essas dependências estão ali para resolver. Eu só queria usar uma coisinha ali, sei lá, uma regra de negócio que tem naquela classe, e estou tendo que inicializar um repositório, por exemplo, porque aquela classe está acoplada, ou não necessariamente acoplada, mas ela precisa ser instanciada com aquele repositório. Aliás, pulei um caso aqui. Então, um exemplo problemático, né, de
de um código que infringe esse princípio. Aqui a gente tem um gerenciador de pedidos, ele é inicializado com um pedido e ele tem 3 métodos: calcular total, salvar no banco e enviar e-mail de confirmação. Então aqui a gente vai ficar evidente o problema quando a gente percebe que a gente tem uma regra de negócio, que é nada mais, nada menos do que somar todos os preços pelas quantidades do seu pedido. Aqui ele cortou um pedacinho, mas é o pedido que ele está iterando. Então, a regra de negócio, código puro, só Python aqui nesse caso. E ele está misturado com salvar coisa no banco, por exemplo, que tem efeito colateral, né, como a gente chama, tem I/O, né? Então aqui você já fica evidente que essa classe tem responsabilidades demais. Tem 2 motivos para mudar essa classe. A gente precisa mudar ela quando a regra mudar, a regra de negócio, e a gente precisa mudar ela quando a forma de salvar no banco mudar. E uma terceira ainda, que é quando o e-mail de confirmação, a forma de mandar um e-mail, por exemplo, mudar. Então tem 3 motivos para essa classe mudar. Então essa classe infringe esse princípio da responsabilidade única. Como que a gente corrige? Separando em 3 classes. Né? Então a gente tem o pedido, que seria tipo uma entidade aqui pura, né, com regra de negócio. O pedido repositório, que sabe salvar isso aqui num banco. E o pedido notificador, que sabe enviar e-mail. Então a gente tem uma responsabilidade só para cada classe, só tem um motivo para cada uma delas mudar. A primeira só muda se a regra de negócio mudar, a segunda só muda se a forma de salvar no banco mudar, e a terceira só muda se a forma de enviar e-mail mudar. Com isso, a gente vai para o Open Close Principle. Eu esqueci de avisar no começo, mas vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer pergunta ou comentário, tá bom? Então, o Open Close, né, princípio fechado, aberto fechado, ele diz que uma classe tem que ser aberta para extensão e fechada para modificação. O que ele quer dizer com isso? A gente vai chegar lá. Primeiro a gente vai ver uns problemas que isso causa. Alterações no código podem quebrar funcionalidades existentes, quando a gente infringe esse princípio. Código rígido e difícil de expandir sem modificar partes essenciais. E dificuldade em manter compatibilidade com versões anteriores. Então são 3 pontos aí de problemas que surgem infringindo esse princípio. Então, um exemplo problemático. A gente tem uma classe desconto, que ela tem um método calcular, para calcular o desconto. E aí ela tem 2 casos. Ela tem o caso em que o tipo é um cliente fiel, e o pedido vai ganhar um desconto de 10%. E a gente tem o caso de Natal, em que o pedido vai ganhar um desconto de 20%. Então, esse aqui é problemático. Por quê? Porque um único método está lidando com 2 cenários, né? Um if ou else aqui. Se a regra mudar, eu vou ter que mudar essa classe. Eu vou ter que, se eu tiver mais um terceiro cenário, eu vou ter que mudar essa classe. E aí se eu tenho que mudar ela para o meu sistema mudar, para ele mudar o comportamento de cálculo, para eu mudar o comportamento de calcular o desconto, eu preciso mudar esse método. Ele está aberto para alteração. Então ele está contra o princípio, ele deveria ser fechado para alteração. Então vamos ver como a gente resolve esse problema. A gente resolve esse problema abstraindo em 2 casos. Né? A gente vai ter aqui o mesmo caso que o Vini usou no exemplo dele lá, uma classe abstrata para representar uma interface aqui, seria o equivalente a uma interface do Java ali. E ela diz que o método tem que calcular, né? O objeto tem que calcular. Então, regra desconto, e aí eu vou ter o desconto do cliente fiel, que sabe calcular o desconto do cliente fiel aplicando 10% sobre o pedido. E o desconto de Natal, que sabe aplicar 20% sobre o pedido. Então, dessa forma, eu separei cada caso em uma única classe, então elas estão fechadas para modificação. Se eu precisar adicionar um terceiro caso de desconto, eu crio uma nova classe. Eu estendi, a extensão aqui é literal, tá? Eu estendi a classe regra de desconto. Então, por isso, aberta para extensão. Então, ao estender ela, eu adiciono funcionalidade no meu sistema. Eu não preciso mais mudar a forma com que ela funciona. Caso alguma desses exemplos não fique claro, podem interromper, tá bom? Substituição de Liskov. Ele diz que subtipos devem poder ser substituídos pelos seus tipos base, sem quebrar o código. Isso daqui é uma violação, é um princípio bastante importante, bem fundamental, na verdade, principalmente quando você trabalha com tipos, com um sistema fortemente tipado. No caso do Python, a gente tem que tomar
cuidado redobrado com esse princípio, porque a gente não tem uma tipagem estática, né? Então, muitos problemas de tipos, por exemplo, uma classe que falta um método que era esperado, a gente não vai pegar isso em tempo de desenvolvimento, às vezes. Claro, existem ferramentas para ajudar, mas não é certeza, né? Diferente de uma compilação de uma linguagem estática, que se o tipo está incorreto, ele vai explodir e você não vai conseguir compilar. No Python a gente consegue, vai descobrir o erro lá só em runtime, né? Que é terrível. E tem mais um ponto que eu acho trágico sobre esse princípio, que a maioria das pessoas faz errado o polimorfismo, né? A herança, porque aprendeu errado. Os exemplos que a gente é ensinado são errados, eles violam o Liskov na sua essência. E eu vou tentar lembrar desse ponto na hora que eu estiver mostrando o código ali, mas se eu não lembrar, alguém me ajuda a lembrar, porque é bem legal. Então, quais problemas que a gente sofre, né, se a gente violar a Liskov? Polimorfismo falho, né, causando erros em tempo de execução, como eu falei. Implementações inconsistentes entre subclasses, né? Eu tenho uma subclasse que ela tem uma diferença em relação a outra subclasse, então elas não são compatíveis entre si, né? Eu tenho necessidade de verificação adicional para garantir o funcionamento correto, né? Se eu não posso confiar no meu sistema de tipos, na minha herança, eu vou ter que ficar checando. Ah, essa classe tem esse atributo? Ah, essa classe tem esse método? Ah, essa classe faz o que eu acho que ela deveria fazer? Eu tenho que ficar em runtime conferindo as coisas. Eu não tenho uma segurança de olhar para os meus objetos e confiar neles, saber que eles vão fazer o que eles estão me dizendo que eles fazem. Um exemplo problemático. A gente tem um pato e o pato sabe voar. E aí a gente vai lá e decide que um pinguim é um tipo de pato. Só que pinguim não voa. Então, se eu tentar voar, pinguim vai lançar uma exceção. E lançar uma exceção quebra a expectativa de que ele voe. O que significa isso? Se eu tiver classes que esperam lidar com um pinguim, elas vão estar sabendo que isso aqui lança uma exceção. Então eles vão tentar tratar essa exceção. Só que se eu passar um pato, não vai acontecer uma exceção. O pato vai voar. E vice-versa. Se eu estou esperando o pato e passei um pinguim, ele vai ter uma exceção. Esse exemplo aqui, ele deixa um pouco mais claro o problema quando o filho não conforma com o pai, mas não tanto o problema de que ele não deveria mudar o comportamento em relação ao pai, né? Porque aqui, se você for olhar só do ponto de vista de interface, os dois têm o método voar. Então, numa primeira passada de olhos, você vai olhar, beleza, ele conforma com o protocolo voar. Só que em tempo de execução, ele não conforma, porque ele lança uma exceção, né? E daí eu vou ter que saber disso, eu não vou, só olhando para a classe base, eu não vou saber que essa classe filha pode lançar essa exceção. Então, uma correção segundo o LSP, eu posso adicionar um nível na hierarquia desses objetos, né? Então, em vez de ter direto um pato e um pinguim, eu posso ter uma ave, e aí a ave vai ter só o que é comum a todas as aves. Nesse caso aqui não tem nada, só para deixar o exemplo mais fácil. Mas poderia ser, sei lá, tipo, ser linda. Então, todas as aves são lindas. E aí todas elas seriam lindas. Mas eu tenho daí, então, ave voadora, que vai dar conta de uma ave que sabe voar. E dessa forma eu posso fazer o pato, que é uma ave voadora. E eu posso fazer o pinguim, que ele é uma ave, mas ele não é uma ave voadora. E assim eu deixo explícito, em tempo de desenvolvimento, estaticamente analisando, eu deixo evidente que o pinguim não sabe voar. Ele, de forma alguma, tem o método voar, né? Então, eu não quebrei a expectativa quanto à minha classe mãe. Então, todo lugar que eu pedi um pinguim explicitamente, eu posso também passar uma ave no lugar dele. E todo lugar que eu pedi um pato especificamente, eu posso passar uma ave voadora no lugar dele. Esse é o ponto do Liskov, assim, é você poder usar a mãe aonde a filha é usada, e não o contrário, né? Porque, na verdade, o contrário também, mas é que se você fizer a primeira, a segunda já vai ser verdadeira por consequência. Então é um ponto mais importante para ficar de olho. E o que eu falei lá de a gente aprende errado é porque quando você tá lá, sei lá, vendo aula de programação, teu professor, teu instrutor, sei lá, vai te ensinar herança,
e polimorfismo, os casos são sempre de que os filhos adicionam coisas que o pai não tem, né? Eu vou construir uma forma geométrica, então a classe base é, sei lá, forma geométrica, e daí ela tem o atributo lado, vamos dizer. Específica, vamos dizer que seja um triângulo, e aí ele vai ter, sei lá, altura, saca? E aí eu quebrei a compatibilidade, porque na classe base eu só tenho lado. E na classe filha eu tenho altura, que é uma coisa que o meu protocolo, a minha classe base não tem. Então se eu tentar usar a forma geométrica genérica, aonde o triângulo é usado, vai quebrar. Então eu estou infringindo o Liskov. E você pode tentar buscar da memória, e a maioria dos casos de exemplos que você vê para orientação a objeto, os exemplos são sempre modificando o comportamento da classe mãe, adicionando coisa que ela não tem, mudando o comportamento dela, e isso infringe o princípio da substituição de Liskov. O próximo eu tenho uma dúvida ali. Existe um nível máximo de níveis que dá pra ter disso? Ou é sempre mãe e filho? Dá pra ter avô, entende? Tipo, até quando eu posso ir especializando essas classes filhas, assim, sem... Não sei como funciona cada linguagem, assim, se você vai falar, não pode herdar de uma classe que já herda de outra classe e assim por diante, sabe? Sim, boa pergunta. Vai depender um pouco da classe, da linguagem, eu imagino. Teoricamente falando, assim, não tem limite. Mas, por exemplo, uma questão bem prática. Em Python a gente tem herança múltipla, né? Tem até um exemplo ali na frente que eu vou demonstrar usando a herança múltipla. Então eu poderia, por exemplo, ter uma ave, que é literalmente o exemplo que eu vou mostrar depois, mas eu vou adiantar um pouquinho ele só para explicar. Eu posso ter uma ave nadadora e uma ave voadora. E o pato, ele herda das duas. Então o pato é uma ave voadora e nadadora. Em Java, eu não sei se isso mudou, tá? Porque é muito tempo que eu não mexo em Java, mas em Java não existe herança múltipla. Eu só posso herdar uma classe. Então eu vou ter que criar... Se eu for criar vários níveis de herança, eu vou ter que fazer essa herança sempre passar de pai para filho para chegar numa única classe que eu vou herdar, sabe? Então, tipo, eu não posso compor classes no nível na hora que eu tô herdando. Eu posso fazer uma classe... Aí que faz sentido esses exemplos que a galera dá de classe filha adicionando coisa que a mãe não tem. Justamente porque eu não tenho herança múltipla. Então, se eu preciso fazer uma coisa que a mãe não sabe fazer, a única forma de eu fazer isso é adicionando coisa. Eu não posso herdar de uma outra interface que faz essa coisa para mim, e aí eu carrego junto essa capacidade, né? Eu tenho que infringir Liskov. Eu posso estar enganado, mas aparentemente eu teria que olhar uns exemplos assim e tal. Mas aparentemente a falta da herança múltipla é um dos motivos que faz você talvez infringir mais Liskov do que menos, sabe? Pode crer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Talvez por isso que os exemplos que a gente vê lá na faculdade infringem naturalmente, né? Porque era uma limitação, ainda mais que o professor-chefe está usando uma versão antiquada já. Uhum. Interessante. Eu imagino que possa existir algum pattern específico para lidar com esse tipo de limitação, se pá. Como eu trabalhei pouco com Java, nunca tive que pensar sobre isso. Bacana. Boa. O Vini estava com uma levantada, quer falar? Não, eu ia falar justamente isso, mas isso aí não fere o princípio de Liskov, a herança múltipla, mas você acabou falando a minha própria dúvida se resolveu. Mas é isso, né? Boa. Aqui o Interface Segregation Principle, ele vai conversar bem com esse exemplo que a gente falou antes. Então ele diz que as interfaces específicas são melhores que interfaces genéricas. O que ele quer dizer, né? Primeiro os problemas. Problemas causados pela violação do ISP. Classes obrigadas a implementar métodos que não fazem sentido para elas. Código inchado e menos reutilizável. Aumento da complexidade ao depender de interfaces desnecessárias. Os 3 problemas são praticamente o mesmo problema, se for pensar bem. Um exemplo problemático. Como eu falei, a ave voa e nada. Então, obrigatoriamente, todas as minhas aves vão ter que voar e nadar. Obrigatoriamente. Porque se eu não voar e nem nadar, ou um ou outro, eu vou quebrar Liskov. Então, para não quebrar Liskov, eu vou ter que voar e eu vou ter que nadar. Mesmo que a minha ave não precisasse
voar, por exemplo. Então vamos ver como que a gente faz a correção. A gente quebra em dois. Então a gente tem a ave voadora e a ave nadadora. E quando a gente quiser fazer um pato, a gente faz uma herança da ave voadora e da ave nadadora. Se a gente quisesse fazer um pinguim, a gente só faria uma herança da ave nadadora, por exemplo. E estaria tudo certo. A gente não infringiu o Liskov, a gente não obrigou o pato a... Nesse caso o pato faz os dois, né? Mas o pinguim a voar, né? E por aí vai. Acho que fica bem evidente com esse exemplo. E por último, o inversão de dependência, né? O princípio da inversão de dependência, que ele diz que você deve depender das abstrações, não das implementações concretas. Por que é o inversion aqui, né? Só antes da gente entrar ali nos problemas que causam. É dependência inversion porque você está fazendo a sua classe... Vamos supor que a gente tá implementando uma classe no domínio ali, uma entidade ou uma classe de regra de negócio ali e tal. E aí, por algum motivo, você tem você precisa de usar um serviço externo ou um repositório e tal para acessar o banco. Então, se você depender diretamente dessas classes que vão fazer o acesso externo, você está dependendo delas, né? Literalmente, você depende delas. E por que é uma inversão de dependência, né? Porque você faz com que o teu domínio especifique uma interface, então ele vai dizer, olha, eu preciso dessa interface aqui. Para acessar o banco, eu preciso dessa interface aqui, salvar, por exemplo. E lá na tua infraestrutura, alguém vai implementar isso. Então é por isso que é inversão, porque não é a infraestrutura que disse, olha, eu me comporto assim. É o teu domínio que disse, eu preciso disso aqui, e quem quiser que conforme com isso. Né? Por isso que é uma inversão da dependência. E a injeção da dependência é uma técnica de inversão de dependência. Né? Só trazendo essa clarificação, porque é muito comum a gente pensar nesse princípio como se ele fosse a injeção de dependência, mas ele não é, né? O princípio ele é mais abrangente do que só a injeção. A injeção é uma das técnicas, existem outras. Né? Você pode usar Service Locator, você pode usar a injeção... E aí as injeções podem ser simples, igual a gente usa nos nossos inits, pode ser complexas, usando container de injeção, whatever. Tipo, as técnicas são várias. Mas se você se ater ao princípio da inversão, você sempre vai conseguir desacoplar o sistema, né? Seja qual técnica você usar. Então, quais problemas eles são causados ao violar esse princípio? Código altamente acoplado, dificultando testes e manutenção. Então, se a minha classe depende sempre daquele repositório específico, como é que eu vou testar ela, por exemplo, sem salvar no banco de verdade? Né? Eu tenho que ser capaz de ir lá no teste, passar um banco fake que vai salvar em memória, ou que vai não vai fazer nada, mas vai conformar com a interface ali só para eu fazer meu teste. Dificuldade em substituir dependência sem modificar código existente. Então, literalmente, né? Se eu precisar trocar um banco Postgres pelo MySQL, eu vou ter que ir lá na minha classe de domínio, que não tem nada a ver com isso, né? Convenhamos, né? A minha calculadora de desconto não tem nada a ver com o banco de dados que você está usando. Aí agora, porque eu preciso trocar do MySQL para o Postgres, eu vou ter que ir lá dentro da minha calculadora e trocar lá a referência que ela faz de um repositório para outro, por exemplo. Né? Então isso cria um acoplamento, uma mudança desnecessária nesse módulo. E outro problema é a dificuldade na integração com novas tecnologias ou bancos de dados. Que foi o exemplo que eu dei. Né? Então um exemplo problemático. O MySQL repositório aqui, ele sabe salvar, e o meu pedido de serviço, ele... dentro do init dele ali, na hora de inicializar a classe, ele já está automaticamente inicializando o MySQL repositório. Então ele está acoplado ao MySQL repositório. Porque se eu precisar trocar de repositório, eu vou ter que mexer no código dessa classe. E lembra que se eu fizer isso, eu estou infringindo o princípio da responsabilidade única. Né? O único motivo para eu mudar essa classe é se a forma de fazer serviço mudar, e não se o meu banco de dados mudar. Né? Então, então como que a gente corrige? Criando
uma dependência da interface e não da implementação. Então aqui eu criei uma interface, né? Uma interface repositório que sabe salvar. E aí o meu pedido ele depende dessa interface. Ele vai dizer, olha, eu preciso de alguma coisa que sabe salvar. Seja o que for, não me importa se é MySQL, se é Postgres, se é SQLite, se é MongoDB. MongoDB não, né? Vamos deixar para lá. Mas os outros não me importa. E aí, na hora de inicializar o serviço, quem inicializar ele, o cliente, né, que inicializar esse serviço, vai me dizer, olha, use o MySQL repositório nesse caso, ou use qualquer outro. E assim eu eliminei a minha dependência à classe concreta, né? Eu passei a depender da minha interface. O pulo do gato aqui que eu já mencionei lá, vou repetir aqui, é que essa interface, ela não pertence ao repositório. Ela pertence ao serviço. É por isso que é uma inversão da dependência. Faria até sentido isso aqui estar no mesmo módulo que o serviço. E aí o serviço vai dizer, olha, como parte do módulo serviço, pedido serviço, uma das coisas que ele expõe é essa interface aqui, que para alguém conformar vai ter que implementar o método salvar. E aí lá na camada de infraestrutura o repositório implementa essa interface. Então, esse que é o pulo do gato que eu quero que vocês deixem em mente, assim. Quem define a interface é o domínio. E quem faz a coisa acontecer, né, quem implementa ela de verdade, só está conformando com essa interface. Né? Porque no senso comum ali é muito comum a gente achar que isso daqui é só uma forma de eu dizer para os outros que o MySQL repositório pode fazer alguma coisa e estou comunicando. E é o contrário, né? É o serviço exigindo, falando, cara, algo que vai fazer esse trabalho aqui tem que fazer isso aqui. Tem que salvar. Tá? Se ficou dúvida, fale, que esse é bem importante. Deixa eu ver... Tá, aqui eu caguei com a minha apresentação, mas essa parte a gente não vai passar. Vamos para essa aqui. Bom, passados todos os patterns, os princípios, melhor dizendo, eu quero voltar a defender o caso que eu falei no começo, que é, se você aplicar Solid consistentemente, você vai enxergar patterns e às vezes você vai até implementar patterns sem nem saber que eles existem. Tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então eu vou tentar demonstrar aqui um exemplo disso. Então, vamos lá. A gente vai fazer como exemplo um sistema de notificações. Então a gente começa com uma classe que viola vários princípios do Solid e evoluímos para uma solução que implementa o padrão Strategy sem pensar nele explicitamente. Vamos lá, código ruim para iniciar. A gente tem uma classe que envia notificação e ela tem vários cenários aqui. Se a notificação for e-mail, ela faz uma coisa, se for SMS, ela faz outra, se for push, ela faz outra, se for nenhuma delas, dá uma exceção. Aqui está um exemplo de como a gente usa essa classe, né? Então a gente envia a notificação e diz que é um e-mail, e aí a mensagem, SMS e a mensagem. Próximo passo, a gente vai aplicar o Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única. Vamos separar cada tipo de notificação na sua própria classe. Então a notificação de e-mail, ela vai implementar o método enviar e vai fazer o que ela tem que fazer. A notificação por SMS é a mesma coisa, a push é a mesma coisa, e aí aquela tomada de decisão lá de qual tipo de notificação a gente vai fazer, a gente delegou para essa outra classe aqui. Né? Então, princípio da responsabilidade única. Essa classe é responsável por saber o que é um e-mail, e essa classe é responsável por saber qual tipo de comunicação enviar. A gente separou em 2 tipos de responsabilidades aqui. Beleza. Então, terceiro passo, a gente vai aplicar Open Close. Então, a gente vai tornar o sistema aberto para extensão e fechado para alteração. O que a gente vai fazer? A gente vai definir uma interface para aquelas classes, né? Então, elas não são só mais classes que coincidentemente implementam o mesmo método, elas de fato seguem um protocolo, né? E dessa forma, eu posso aqui, por exemplo, no meu gerenciador lá, ter um catálogo
de classes como essas, né? Uma para enviar e-mail, uma para enviar SMS, uma para enviar push, né? E aí quando eu for... E aí aqui eu tenho o envio da notificação, né? Que vai receber o tipo, a mensagem, o destinatário e tal. E baseado no tipo vai pegar ela aqui, né? Vai pegar o notificador, né? E aí aqui tem um método novo que a gente adicionou, que é registrar o notificador. E isso aqui é uma feature que a gente ganhou fazendo isso. Por quê? Porque agora eu posso adicionar funcionalidade em tempo de execução. Em tempo de execução eu posso chegar e falar, ó, registre uma classe notificadora nova. Eu não preciso mais abrir o meu código, implementar uma... Vamos só voltar aqui, né? Eu não preciso voltar, vir aqui, abrir meu código, mudar esse cara aqui, porque mudou eu tenho um tipo novo de notificação agora. Ou mudar na versão original, né? Mudar esse cara aqui, porque eu tenho um tipo novo de notificação. Não, eu posso simplesmente, em tempo de execução, vamos supor que eu estava mexendo com um sistema que é extremamente, sei lá, nas antigas, quando a gente não tinha muito ferramentário de operação, não era tão trivial para você fazer um canary deploy ou fazer uma alteração no sistema gradual e tal. Era muito ou tudo ou nada, né? Então, muita gente evitava reiniciar os sistemas. Você buscava formas de como que eu expando esse sistema, eu adiciono módulo nele, eu adiciono código nele, recarrego parte do módulo sem reiniciar o meu sistema inteiro. Porque ele é um sistema crítico, sei lá, ele não pode ser reiniciado. Aqui seria um exemplo de como fazer isso, né? Se eu implementar num módulo, vamos dizer que é uma extensão, um plugin. Não importa onde eu implementei a classe notificadora nova, tá lá num plugin. Desde que eu consiga chamar o meu notificador e registrar esse tipo lá dentro do meu próprio plugin, a partir desse momento ele passou a saber fazer uma notificação de um tipo novo. Então vê como isso é poderoso? Então aqui a gente nem terminou ainda, já ganhou uma feature. Demonstração ali, né? A gente ainda parecido à interface, né? A gente não mexeu na interface, o nosso gerenciador ainda a gente diz que é um e-mail e a mensagem, né? Só mudou a forma interna dela ali de como funciona. Como eu falei antes ali, a gente pode adicionar novos tipos de notificação sem modificar o gerenciador. E aqui está um exemplo, o notificador do WhatsApp. Basta eu declarar essa classe em algum lugar, não precisa nem ser no mesmo módulo de notificações, pode ser em qualquer lugar, num plugin, numa extensão. E aí eu chamo o meu notificador, registro esse cara. A partir desse momento, em tempo de execução, ele sabe enviar o WhatsApp. Tá? E aí, quarto estágio, a gente vai aplicar injeção de dependência, né? A inversão da dependência, aliás. Então a gente vai inverter a dependência, fazendo com que o cliente injete o notificador, né? Então aqui a gente tem só recapitulando, a gente tem as nossas classes notificadoras e a gente tem o serviço de notificação, que agora a gente mudou um pouco para que ele não mais tenha um catálogo interno ali dos serviços notificadores, mas ele recebe o notificador como uma dependência na hora que ele é construído, né? E aí, quando eu chamar notificar e tal, ele vai notificar com o notificador que ele recebeu na hora da inicialização. Demonstração disso, né? Então, um serviço de notificação de e-mails, eu inicializo passando o notificador de e-mails, e aí eu não preciso nem dizer mais qual que é o tipo da mensagem, né? Porque ele só vai notificar e-mail. Um serviço de notificação de SMS, ele é inicializado com o notificador SMS e ele só vai notificar SMS, então eu não preciso mais dizer o tipo. E aí a gente chega na versão final, em que a gente chegou naturalmente ao strategy, sem nem pensar em strategy. A gente tem a nossa estratégia de notificação, que são as nossas classes notificadoras, né? Então as estratégias concretas. E a gente tem o nosso contexto que usa a estratégia, né? Que é o nosso serviço, que a gente estava chamando de serviço de notificação, né? Nada mais é do que um contexto em que essa estratégia é aplicada, né? Então, eu tenho a estratégia, que a gente estava chamando de notificador ali em cima. Eu só mudei os nomes aqui para ficar evidente o pattern, né? Mas ali em cima a gente já tinha atingido esse pattern também. A gente consegue definir uma estratégia, né? Esse cara aqui na verdade está equivalente a esse aqui de cima, né?
Mas esse aqui é caso queira mudar a estratégia em tempo de execução, né? Eu tenho uma estratégia atualmente e quero trocar por outra, né? Se eu quiser usar o mesmo contexto. E aí o meu enviar notificação segue a mesma ideia, né? Se ele não tem uma estratégia, vai lançar uma exceção, e se ele tem a estratégia, vai chamar a notificação da estratégia, né? Então, a demonstração aqui, né? A gente tem o contexto da notificação, a gente pode definir a estratégia nesse contexto e mandar o e-mail, definir a estratégia de SMS, mandar o SMS, definir, e aqui criando uma nova estratégia em tempo de execução, né? Naquele exemplo do módulo de extensão, do plugin, barará, eu posso adicionar uma nova estratégia, registrar ela no nosso contexto e fazer a notificação. Então, dessa forma, a gente atingiu strategy, sem pensar em strategy. Então é isso. A conclusão é de que Solid, se você observar os princípios e aplicar eles consistentemente, a chance é de que você naturalmente encontre alguns design patterns. Pode não ser o design pattern literal das referências técnicas, mas ele pode ser o design pattern adequado para o seu problema. Você vai chegar numa versão daquele design pattern, né? As implementações de todos os design patterns, eles variam bastante, inclusive por conta da linguagem, do domínio do problema. Então, se você naturalmente aplica Solid, o meu argumento é de que você vai muitas vezes chegar em padrões, né? Ou equivalente a coisas equivalentes a padrões. Então, a gente começou com uma classe que violava o single responsibility. A gente aplicou o SRP para reparar, né? Fez ela conformar com single responsibility, separando em classes diferentes. A gente aplicou o Open Closed para eliminar o problema de que para eu adicionar um novo tipo eu tenho que mudar um método de uma classe. A gente aplicou a Dependency Inversion para a gente poder passar a dependência, passar o tipo de notificação que a gente quer em tempo de inicialização do serviço. E no fim a gente adicionou e no fim a gente chegou ao Pattern Strategy, né, que emergiu naturalmente da aplicação do Solid. Então, era isso. Aí o ponto os princípios, só retomando, né, os princípios sólidos são fundamentais, né, porque eles fornecem diretrizes claras para resolver problemas comuns de design. Eles ajudam a identificar quando um padrão de design é necessário, né? Caso você já conheça alguns padrões, ao aplicar Solid, seu código vai tomando formas que vão evidenciar alguns problemas, e aí você aplica aquele pattern. Caso você não conheça, vai aplicando Solid, como a gente fez ali, você vai chegar numa versão de pattern equivalente. Muitas vezes resultam em estruturas que são equivalentes a padrões de design conhecido, como eu falei, né? E permitem chegar às soluções corretas sem precisar memorizar catálogos de padrões. Então, são menos, né, são só 5 conceitos que, se você souber aplicar consistentemente, eles inevitavelmente vão te levar a soluções muito boas de código, e você não precisa decorar todos os cenários que existem, de todos os patterns que existem, né? Pelo menos uma boa parte deles não. Então, acho que a mensagem que resume aí a parada em vez de pensar, preciso usar um padrão strategy aqui, é melhor pensar como posso melhorar este código com Solid, né? Os padrões emergem naturalmente. Obrigado. Boa. Nice. Boa. Finalmente acho que entendi a inversão de dependência relacionada ao domínio. Eu sempre pensei da outra maneira, me senti completamente pessoal aquele exemplo. Que bom, que bom. Mandou muito. Boa. Ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram trazer? Eu sei que eu vomitei um monte de coisa aqui, mas aqui tá gigante a apresentação, eu explodi pra caramba o tempo e ainda assim corri bastante. Então é natural que fiquem dúvidas ou tenham coisas passadas, tenha passado alguma coisa que você falou, cara, não sei nem o que você falou naquele ponto ali, tá ligado? Talvez. Cara, eu fiquei com uma parada, tipo, principalmente nesse último exemplo que a gente aplicou tudo, assim, fiquei com uma parada na cabeça que, tipo, parece que a gente tá especializando cada vez mais o código, assim, e fica um sentimento de, será que isso não vai gerar um cenário
sei que tá passando um Boeing aqui na minha cabeça. Será que isso não vai gerar um cenário em que a gente vai ter vários casos de uso implementando, por exemplo, lá que no negócio de notificação, a gente chegou um momento que a gente podia fazer em tempo de execução ali, por exemplo, inserir o WhatsApp. Aí, mais de um lugar fazendo isso com o mesmo parada, sabe? Tipo, implemento minha maneira de lidar com o WhatsApp aqui, e daí um outro caso de uso tem a minha maneira de gerenciar o WhatsApp ali. E aí, num cenário de que a gente precisa modificar esse comportamento do WhatsApp porque ele mudou, sei lá, a gente não vai ter que caçar em cada caso de uso, em cada pontinha, assim. Tipo, mudou, ao invés de mudar num cara acima, né, que gerencia todos, assim, essa que foi a parada que me acendeu a luz, assim. Será que isso não vai ficar mais difícil da manutenção no final do dia? Ou eu entendi errado os princípios? Eu acho que tem algo aí que na tua dúvida, mas eu não acho que ele é causado por isso, sabe? Tipo, porque eu acho que essa coisa de você ter várias implementações de uma mesma parada, de uma mesma solução, ele não necessariamente é por conta de você aplicar o Solid ou os Design Patterns e tal. Eu acho que é por simples, não, sei lá, faltou observar que já existia uma implementação para aquilo e tentar entender o quanto ela é igual e o quanto ela é diferente do que eu preciso. Porque às vezes é genuíno, né? Tipo, eu preciso que nesse caso se comporte de forma diferente. Então eu acho que aí você usa esses padrões como a gente discutiu, né? Por exemplo, o da segregação de interface ou o open closed e tal, para fazer com que uma versão se comporte de um jeito e a outra versão se comporte de outro jeito. Mas elas têm que, de alguma forma, ter uma ancestralidade comum, digamos assim, para você saber, né, que tipo, beleza, existem dois sistemas, existem duas formas de notificar o WhatsApp, mas essas duas formas conformam com um mesmo protocolo, digamos assim, né? Um mesmo motivo para existir, digamos assim. Não sei se era por aí tua dúvida, mas eu entendi a preocupação, né, de tipo, cara, como que a gente dá conta de começar a surgir um monte de coisa duplicada? Mas eu não consigo ver a conexão de que aplicando esses métodos a gente causa essa duplicação, sabe? Entendi. Legal. Eu fiquei com uma outra dúvida, eu acho que foi no quarto princípio que você estava fazendo o negócio do MySQL lá, se puder voltar, por favor. É no interface aqui. Exemplo problemático. Não, é o próximo. É esse aqui. É da interface do Dependency Inversion. Isso, no exemplo aqui, que né? corrige isso. Aí que eu fiquei com a dúvida, tipo, o pedido serviço, ele tá instanciando o repositório, que é a classe abstrata, correto? Então vai ficar a critério do pedido serviço implementar ou salvar? Na verdade, ele está só fazendo uma referência para a classe abstrata, né? E aí vai ficar a cargo do cliente, quem for usar essa classe aqui, dizer para ela qual que é o repositório que ela vai usar. E é igual o exemplo que a gente fez aqui na versão final, quer ver? Na versão do Strategy aqui. Aqui, ó. Aqui seria o nosso serviço e aqui o nosso repositório, tá vendo? Então, o meu client, que é esse script aqui, né? Esse script aqui tá dizendo, olha, eu preciso usar esse cara com essa dependência. Entendi. Então, tipo, se a gente fosse testar aquela classe ali do pedido, a gente podia instanciar pedido e passar qualquer repositório de banco de dados para ela na hora de fazer o teste. Até um que a gente acabou de codar uma linha acima ali, tipo, vai escrever num arquivo. Entendi. Exatamente. Entendi. Agora entendi. Exatamente. Mas mais alguém? Bom, acho que é isso então, minha gente. Desculpem aí pelo tempo excedido, mas eu achei... Ficou essa dúvida do Vini, ficou na minha cabeça e, tipo... Eu não fiquei satisfeito o suficiente com a resposta que eu dei pra ele da primeira vez. Então eu acho que essa era uma resposta melhor. Foi melhor mesmo. Gostei. Agora eu não preciso memorizar Design Patterns. É bem melhor do que cara.
Tem que ter Você experiência. vai saber, Confia no seu guts, tá ligado? Confia no seu instinto. Aqui é o seu instinto chamado Solid. Justo. Muito bom. Cara, eu gostei bastante dessa apresentação. Eu até fiquei com uma pilha assim de tipo, numa próxima apresentação que seja semelhante com essa, que a gente saiba que vai ser longa, a gente aproveitar a reunião inteira e na hora de arrumar os exemplos a gente podia devolver a bola, sabe, pra quem tá assistindo, tipo, tá, e aí? Uhum. Tá ligado? Como é que a gente arruma isso aqui? Daí tentar, sabe, abrir um Júpiter ali. Fazer interativo, né? E tentar chegar na solução para ser um exercício da gente pensar no princípio ao invés de só ver, tá ligado? Ah, esse é o errado, esse é o certo, assim. Eu acho que se a gente pensar coletivamente aqui, tipo, pô, acho que dá para aplicar assim, acho que talvez entre mais o conhecimento, sabe? Mas eu gostei muito da apresentação, dado o tempo dela e como você conseguiu explicar em tão pouco tempo. Porque mesmo sendo longa, você teve um tempo curto para fazer, então eu achei que ficou muito bom. Sim. Eu acho que dá pra pegar essa ideia que você deu da interatividade, a gente explorar nos próximos encontros, assim, até porque eu acho que esse assunto do design patterns, solid e tal, acho que ele ainda não se esgotou, né, no sentido em que, cara, beleza, a gente expôs aqui as coisas e tal, né, o Vini apresentou um padrão, a Fran falou sobre o outro e eu sobre o solid, mas uma coisa é você entender com alguém te explicando ali, guiando, né, outra coisa é você depois olhar e falar, putz, não consigo fazer, tá ligado? Não entendi de verdade. Aham. É muito essa sensação, né? Tipo, aquela sensação da sala de aula, né? Tô entendendo tudo, cara, que sou um gênio. Aí você vai fazer a lição de casa. Meu Deus do céu. Exatamente. Exatamente. Tudo faz sentido até que não faça mais. Mas boa, obrigado aí pela presença de todos. Obrigado para quem for ouvir isso aqui depois. A gente tá sempre aberto a feedback, então tragam seus feedbacks. E acho que a gente pode assumir que no encontro que vem a gente vai trabalhar um pouco mais sobre Solid, Design Patterns e tal. Se alguém quiser trazer algum conteúdo sobre isso, já quiser deixar de antemão avisado, vou trazer tal coisa e tal, para evitar que duas pessoas façam a mesma coisa. Caso contrário, a gente pode só ir no modo mais interativo ali, como o Cassiano sugeriu e tal, e ver o que sai do outro lado. Se ninguém tiver um tema batido para trazer, talvez já para dar um deep dive em cada princípio desse aí e fazer daí uma sessão interativa, tá ligado? É que eu não sei se dá para fazer isolado, né? Tipo, acho que naturalmente uma parada vai querer puxar o próximo, né? Mas talvez dê pra pegar exemplos mais complexos, assim, sabe? Que o pato ali e tal é legal, mas aí na prática você chega lá é um bagulho absurdo, né? Tem várias outras não é o patinho. coisas ali. Beleza. Esse é um problema genuíno, assim, porque uma coisa é você olhar pro exemplo que viola um princípio muito claro, viola só aquele princípio, tá ali, tá evidente. Outra coisa é você olhar para um código que viola todos, né? E muito mais. Que é tipo... que é tipo o exemplo aqui, né? Que... Aqui, né? Esse exemplo das notificações. Esse exemplo aqui, ele viola vários princípios, mas se você não tá ligado, você vai olhar e vai falar, ok, tipo, é só botar mais um if ali, tá ligado? Esse código ele tá pedindo mais um if, né? Sim. Quando você olha a primeira vez nele, você fala, tá, beleza, tá ligado? Vou otimizar, vou fazer um switch case, né? Inclusive, eu tinha feito uma versão anterior dessa parte, que foi aquela que eu pulei aqui, que eu não sei porquê, mas ela foi parar na parte errada aqui da apresentação. Aqui. Que usa switch case, só por curiosidade, vou mostrar. Aqui, ó. Que no Python 3.10 eles implementaram o match, né? Que é um pattern matching. E dá pra ser usado como switch case. Pode crer. Achei legal essa sintaxe aqui, daí eu coloquei só pra fazer um teasing, assim. Mas as outras apresentações acho que a gente ainda vai fazer? Ou não? Oi? As outras apresentações. Acho que tinha mais. Tinha do Gabriel, o Vitor. Tem a do Vitor. Se ele trouxer, ele apresenta, sem problemas. Boa.
Fechou, mas eu acho que eu vou curtir também botar a mão na massa num problema maior, assim. Igual vocês falaram. Na ave tá bonitinho ali, o pato voando. Mas o resto. Tá bonitinho pra tu. Quando chega ali na Policy repositório, a gente fica, caralho, Nossa. maluco. Cadê o pato? Até medo de tocar no código. Meu Deus. If ain't broken, ain't fixed. Sim. Beleza. Então é isso, minha gente. Bom, gente. Nos vemos no próximo encontro. Um abraço. Boa, valeu. 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 Valeu, gente.